povo escolhido de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo e esteja com vocês. Hoje é aquele dia, a quarta do sobrenatural. É o dia que o Pai escolheu para revelar as mais altas revelações da sua palavra, dos seus ensinos, para que eu e você nós possamos viver de um modo diferente. E eu te convido a criar expectativas em Deus, criar expectativa na sua palavra, criar expectativas no agir do Espírito Santo sobre a tua vida. Hoje nós vamos viver um dia excepcional, um dia sobrenatural, porque o Pai preparou algo extraordinário para a tua vida. Hoje nós vamos aprender a acessar a unção, o poder que Deus colocou à disposição para mim e você, e que poucos conhecem, e que carinhosamente nós chamamos de unção. E o Pai quer revelar como você, filho e filha, a puxar, a acessar a unção, a andar debaixo desse poder, para sobreviver em meio a esse mundo. Então, fiquem conectados até o final e veja o que o Senhor vai revelar, o que o Senhor vai tratar comigo e com você, para que nós possamos viver dessa forma que Ele preparou. Abra a palavra do Senhor em João capítulo 4. Já é bastante conhecida essa narrativa, mas eu quero que você preste bastante atenção em alguns detalhes. Os detalhes que o Senhor Jesus conversava com aquela senhora. Jesus conversava com a mulher ali ao meio-dia. Versículo 1. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. E quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Veja esse versículo 4, como é bastante interessante. Era-lhe necessário passar por Samaria. Era o quê? Necessário passar por aquela cidade. Por que era necessário passar por uma cidade? Porque o Senhor Jesus tinha que passar lá. Ei, filhos e filhas, pega essa revelação. Jesus tem que passar em muitas cidades. Jesus tem que passar em muitas vidas, hoje, aqui e agora. Como assim? Porque aquela cidade era, que, vamos dizer assim, dividida. Era uma cidade em que tinha diversos costumes, diversas culturas, diversas religiões. Então muita coisa estava fora do propósito de Deus. Não estava de acordo com o que Deus preparou. E aquela cidade, ela não estava preparada. Ela não estava pronta. E toda cidade, toda vila, toda família, toda vida que não estiver em de acordo, vai ser necessário Jesus passar por lá para consertar, para resgatar, para restaurar. Pegaram o código? Era necessário passar por Samaria. É necessário Jesus passar pela tua vida hoje. É necessário Jesus passar na vida da tua casa, na vida da tua família, na vida dos seus, na vida da vizinhança, da rua, do bairro, da cidade e da nação. Amém? Assim chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicá, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço, o poço de Jacó. Havia o quê? Um poço, o poço de Jacó. Poço. O que é que o poço nos oferece? Água. Ali tinha um poço, ali tinha água. E Jesus, cansado da caminhada, porque já era meio-dia, cansado da viagem, sentou-se à beira daquele poço. Isso se deu por volta de meio-dia, horário quente, né? E nisso veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe: Jesus, dê-me um pouco de água.
E Jesus disse a essa mulher: dê-me um pouco de água. E os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Então Jesus estava sozinho e aquela senhora estava ali, tirando água no poço. Mas a mulher samaritana perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. E Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus, conhecesse o quê? Dom de Deus. É necessário que eu e você nós conheçamos o dom de Deus. E por que não os dons de Deus? Você lhe teria pedido água para mim. E você receberia uma água viva. Não essa água aí do poço. Jesus agora estava se referindo a uma água viva. Uma água diferente. Como assim? Disse a mulher: o Senhor não tem como tirar a água. E o poço é fundo. Como que dissesse assim: Jesus, você não tem uma corda, você não tem como você vai tirar a água? E aonde você vai conseguir dessa água viva, se nem essa água aqui você consegue tirar? Isso foi as indagações daquela mulher. Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço aqui? Do que ele mesmo bebeu com seus filhos, os seus animais, o seu gado? A Jesus respondeu sabiamente: quem beber desta água, desse poço aqui, terá sede outra vez. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará a quem beber uma fonte. Quer dizer que tem uma água que eu posso beber, que vai entrar em mim e vai virar uma fonte dentro de mim. Eu serei uma fonte quando eu beber desta água. E Jesus acrescentou: uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Não só para esse momento que você passa ou tem a necessidade de uma sede. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede e nem precise voltar aqui para tirar água. E ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. E ela foi e disse: não tenho marido. E depois eu quero que você continue lendo esta narrativa. E no versículo 19 diz: Senhor, veja o que é profeta. Nossos antepassados adotaram nesse monte, mas vocês judeus dizem que Jerusalém é o lugar de onde se deve morar. E Jesus declarou: creia em mim, mulher. Está a próxima hora em que vocês não adorarão o Pai nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E são estes os adoradores que o Pai procura. Amém? Daqui a pouco a gente volta para o texto. Eu quero que você agora vá em João 7:37. Para a gente fazer uma comparação aqui. Ali Jesus falou de uma água que quem bebesse não teria mais sede. E você deve estar me perguntando: que água é essa? Que água é essa que estava ali um poço, tinha uma água natural, mas Jesus falou de uma água que se aquela mulher bebesse... Quando Jesus estava conversando com aquela mulher, ele percebeu que aquela mulher buscava uma felicidade. Ele percebeu que existiam problemas. Ele percebeu, pelo dom de palavra de conhecimento, que é ativo pelo Espírito Santo, que eu e você, nós podemos ter esse dom. Que eu e você, nós podemos ter acesso. Ele percebeu tudo que aquela mulher passava. E foi conversando, indagando e falando. Imagina só no natural, a pessoa buscar a felicidade em 1, 2, 3, 4 casamentos.
Imagina a pessoa buscar a felicidade nas coisas naturais. E Jesus ali estava oferecendo algo a mais. Queria suprir, queria dar a felicidade que aquela mulher procurava. Ele tinha a solução para ela. E a solução partia dessa água que ele falou. Vamos ver que água seria essa? João 7, versículo 37. Quando era no último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Peraí, só um minutinho. Ali Jesus disse àquela mulher no poço que ele tinha uma água que aquela mulher poderia beber e resolver, vamos dizer, todos os problemas dela. E aqui ele se levanta no último dia da festa e se alguém tem sede, venha a mim e beba. Então Jesus pode dar essa água. Ali ele falou da água que ele tinha, agora ele está dizendo que se alguém quiser beber dessa água, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Lá ele falou que se tornaria fonte, um poço que jorrava água. Aqui ele já vai mais específico. Disse: quem crer nele, como diz a Escritura, do seu interior começará a fluir dessa água. Mas fluir para quê? Fluir para onde? Para saciar primeiro a tua sede e depois saciar a sede de outras pessoas. Para transformar a tua vida e depois transformar a vida de outras pessoas. Como assim? Me explica melhor. Ele estava... Vamos lá, versículo 39. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem. Receberiam o que? O Espírito Santo. Receberiam o Espírito Santo. O Espírito Santo era essa água viva. Água viva era o Espírito Santo. Que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então, o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Amém? Como a gente vem falando, que Jesus, quando ascendeu aos céus, rogou ao Pai e o Espírito Santo desceu. Amém? Para que nós não ficássemos órfãos, nós ficássemos com água para matar todas as nossas sedes e que nós não teremos sede novamente, tá? Depois a gente vai ver mais outros versículos mais na frente. Eu quero que você volte para João 4 para a gente dar continuidade. O meu e o seu foco de todos nós cristãos é a gente fazer agora a manifestação dessa água na minha vida e na tua vida. Quando a gente manifesta essa água, que a gente chama a presença do Espírito Santo, o poder de Deus, a unção, o próprio reino de Deus, ele é manifesto pelas palavras que nós liberamos, pelas atitudes, pelos atos proféticos. E é para demonstrar o poder de Deus, a unção, a virtude. Como assim? Sim, através da nossa caminhada aqui, nós vamos ser os instrumentos usados por Deus, ungidos por Deus, para que aconteça da gente derramar e levar esta água às pessoas. Quando lá em 1 Coríntios, capítulo 2, o versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo diz que a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas e nem de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder. Peraí. Paulo disse que não era a linguagem, a sabedoria dele, a eloquência de falar, mas ele pregava para que
houvesse uma demonstração do Espírito de poder de Deus. Versículo 5. Para quê? Para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria humana, no que eu acho que eu posso fazer isso e aquilo, no nosso natural. Não. É o que nós podemos ser, que Ele nos capacita com fim específico, com propósito, missões específicas. Para que a nossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Pois a unção do Espírito Santo, essa água, é o poder de Deus, é a virtude que é colocada em nossas vidas para nós alcançarmos as pessoas. Você vê que lá em Lucas capítulo 1, versículo 35, quando o anjo conversava com Maria, disse: respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o Senhor, que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Naquele momento, Maria estava recebendo ali o poder, a unção, a virtude do Espírito Santo, para que ela cumprisse o propósito de gerar o Filho de Deus e de proteção em toda a caminhada. Se fosse só no natural, ela não teria conseguido. Mas ela conseguiu por quê? Porque Deus coloca o poder dele em cima dos seus escolhidos para cumprir um propósito específico. Vocês lembram que desde o chamado do povo, quando eles foram ali pelo deserto, 40 anos, quem era que estava lá? Jesus. Aquela nuvem em cima deles, protegendo do calor, a coluna de fogo à noite para aquecê-los, era o Espírito Santo de Deus, era o próprio Jesus ali, para proteger. Porque como é que eles iriam sobreviver no deserto se não fosse um sobrenatural de Deus? Se não fosse o poder de Deus ali para... E tem sido assim em toda a caminhada dos escolhidos de Deus. Sempre Deus vai estar derramando da sua unção, do seu poder sobre as nossas vidas, para que nós possamos cumprir o propósito, o chamado, algo específico. Tá? Gente, eles tinham fome. O que aconteceu? Deus prepara na sua panificadora celestial pães celestiais, e ao acordar manda entregar o maná para eles comerem. Gente, no deserto não tinha água, mas como eles sobreviveram? Em todo o percurso existia uma rocha que acompanhava. Existia o quê? Uma rocha que acompanhava eles, e daquela rocha saía água. Como? Quem era essa rocha? O próprio Jesus, que já estava derramando dessas águas. Compreenderam agora? Deixa eu só dar uma explicação aqui bem rápida, para você entender desse poder que Deus coloca na minha e na tua vida. Deixa eu fazer só um parênteses aqui para você entender. Todo cristão precisa receber esse poder de Deus, que nós chamamos de unção. Existe a unção, eu vou simplificar aqui para você entender. Existe uma unção que ela vem me revestir, ela vai me dar uma proteção como cristão. Para quê? Porque o Espírito Santo veio para não nos deixar órfãos. E para não nos deixar órfãos, ele nos capacita para a gente sobreviver em meio ao mundo. Por isso que é tão importante a gente falar e você compreender que é preciso você beber dessa água, você sugar dessa água, você ter acesso a essa água, você ter o batismo, vamos dizer assim, do Espírito Santo, que é o poder de Deus para você sobreviver. Mas existe uma unção, que é uma capacitação a mais, que Deus derrama, para quando você vai fazer a obra de Deus, você vai fazer algo
ou algum chamado específico, alguma missão, aí Deus te capacita. Essa unção, ela serve para o povo escolhido e para que a igreja use essa unção em prol, em favor do propósito de Deus. Tá? A gente vai ver que Deus derrama unção de prosperidade, unção. Tem vários tipos de unções que a gente possa falar para determinadas áreas. Porque às vezes as pessoas pensam que é só para a área espiritual. Não, é para a nossa plenitude, para a gente viver bem e trazer o reino dos céus para a terra. E o reino ele é completo. A gente vem falando muito. A unção para a cura. A gente vem falando para as 5 áreas, né? A emocional, a física, a material, que é a financeira e mais outras. A gente vem falando na espiritual, a gente vem falando na social, para a gente viver no mundo. Então todas essas áreas Deus derrama da sua unção para que nós possamos viver melhor e em plenitude, tá? Então, se você não vive em plenitude em uma dessas 5 áreas, busque mais. Vai estar tudo no manual da vida. E a gente pode te ajudar também. Mas deixa eu fazer uma comparação aqui. Vamos entender um pouco o que é a presença de Deus e vamos entender um pouquinho o que é o poder dele. Tá? Quando Jesus falou lá em João, capítulo 20, o versículo 22, ele soprou sobre os discípulos e disse: recebam o Espírito Santo. Ali era a presença do Espírito Santo, a presença de Deus vindo para dentro deles, tá? Era a presença de Deus, era o Espírito Santo. Para quê? Para que eles fossem em sua presença, fossem salvos, e que a presença de Deus estava neles. E quando a gente diz, sim, mas o poder também estava, vamos dizer assim, estava, mas estava adormecido, não estava liberado ainda. Quando foi liberado? Aí a gente vai lá para Atos capítulo 1, versículo 4. E o que é que o Senhor diz? Espere em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Ah, mas eles já estavam com o Espírito Santo, já estavam com a presença. Isso. Então, não necessariamente a presença vai estar, vamos dizer assim, manifestando o poder. Compreenderam? Quando foi que manifestou o poder? Lá em Atos 2, no Pentecostes, quando eles foram revestidos com línguas de fogo e começaram a falar outras línguas. Isso foi a evidência de que eles estavam sendo revestidos desse poder. Amém? Então, presença e poder. Pode estar a presença, mas o poder ele pode não estar se manifestando. Às vezes nós, no culto, às vezes em casa, no nosso quartinho secreto, nós estamos ali debaixo da presença, com ele dentro de nós, mas, vamos dizer assim, o poder, a unção, ela não foi manifesta para que a gente sentisse, ou para um fim específico. Quando a gente vê dessa forma, aí a gente começa a compreender que a unção tem que acompanhar os filhos e filhas. Primeiro, como eu expliquei, para você vencer vamos dizer, o mundo. E depois para fins específicos. Isso, vamos dizer assim, os servos, ou alguma coisa específica que Deus quer, aí Ele levanta e te capacita. Quem faz isso é o Espírito Santo. Ele é quem unge. Ele já está aí Ele unge. A gente diz assim, Espírito Santo dentro, Espírito Santo sobre e o Espírito Santo no ambiente. É como um poço. Por isso precisamos acessar, extrair essas águas para transbordar essa água viva, a unção, o poder. Quando? Na narrativa. E estava ali a fonte de Jacó.
Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Isso era quase meio-dia. Veio uma mulher samaritana tirar água daquele poço. Aquela mulher, ela não tinha um problema físico. Aquela mulher, ela trazia, vamos dizer, problemas emocionais. E Jesus ali percebeu. Ele sabia que ela necessitava de uma cura. Não uma cura física, mas uma cura emocional. Jesus percebeu que aquela mulher tinha uma necessidade. Uma necessidade dessa água que eu acabei de falar, de explicar. Do poço espiritual. Ela tirava água do poço natural. Mas estava ali diante dela dois poços, duas fontes, vamos dizer assim. A fonte natural, que ela estava acessando, mas tinha uma fonte que estava na frente dela. Era o poço, o verdadeiro poço. Era o verdadeiro poço. A fonte, Jesus. Se no natural ela tinha necessidades de beber daquela água ali que ela mesma buscava no poço de Jacó, ela também tinha uma necessidade de beber da água que Jesus estava a derramar. E Jesus ali naquela conversa percebe todas as necessidades daquela mulher. Pois Jesus teve o discernimento. Jesus teve os dons, essa unção funcionando. Pois ele ali transpassou o natural, o sobrenatural, e enxergou espiritualmente as necessidades daquela mulher. Jesus ali estava disposto a encher aquela mulher, a inundar aquela mulher da água, do Espírito Santo, dos dons da unção. Ela estava necessitada de ter aquele encontro com Jesus. Por isso que Jesus era necessário passar por Samaria. Porque através daquela mulher, depois que ela bebe dessas águas, que ela compreendeu, ela foi pregar o Evangelho em toda a cidade, porque aquela mulher era conhecida. E Jesus usa as pessoas mais improváveis, mas que são conhecidas, para levantar no meio e pregar o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo, de perseguidor de cristãos, foi quem mais levou o Evangelho e nos concedeu que conhecêssemos e estarmos hoje aqui contemplando. Jesus viu ali naquela mulher que ela tinha que beber dessa água espiritual do poço que ele tinha. E aquela mulher não sabia que existia dessa água, como tem muitos cristãos hoje, que não conhecem essa água. Tem muitos cristãos hoje que não conhecem o que é ser batizado com o Espírito Santo, de receber a presença, de ativar a unção, o poder, a virtude. Por isso que no versículo 10 diz: conhecer o dom de Deus. Ei filho, hoje você está conhecendo mais um dom de Deus.
Para você pedir e desejar dessa água, pedir e desejar de ser batizado no Espírito Santo, de ser ativado a unção, para você sobreviver nesse mundo, e a unção para você usar em prol, com um fim específico da igreja. E eu te pergunto, quer beber dessa água? Quer beber dessa água? Quando aquela mulher ali perguntou a Jesus: Jesus, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? E o poço ainda é fundo. Ei, gente, tem muita gente que está dizendo que esse poço é fundo, não tem condição, isso e aquilo. Mas Jesus está te oferecendo um poço que é acessível a todos. É acessível. Você tem perguntado para você: eu quero conseguir dessa água, eu desejo conseguir dessa água. Quando ela conversava, quando ela dialogava com Jesus, ela estava cavando agora o poço espiritual. Cada vez que Jesus respondia, perguntava, ela se interessava. Apesar dela dizer as coisas que Jesus não poderia e tal, mas ela estava cavando, estava tendo acesso ali, e estava já para acontecer. Pois quanto mais ela cavava, mais ela dialogava, mais ela conversava, ela puxava da água que Jesus tinha. Você quer puxar dessas águas hoje à noite? Você quer aprender a puxar dessas águas? Peça a Deus. Diga: Deus, eu quero beber dessas águas sem reserva. Eu quero. Me concede essa dádiva, esse dom, que eu estou compreendendo que eu tenho que beber dessas águas. Faça como aquela mulher. Ela olhou para Jesus e disse: Senhor, é dessas águas que eu preciso. Dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede. Se você olhar o relato dela, a vida dela, não estava lá essas coisas todas. Gente, ela já estava buscando o 5º casamento, gente. Estava buscando felicidade em pessoas, enquanto que quem poderia lhe dar a felicidade principal e dali passar para outras pessoas. Mas eu quero que você veja Jesus com a própria presença do Espírito Santo, a unção, o poder, a virtude que estava ali, tudo junto. Jesus como homem, Jesus como Deus. Aquela mulher, o que ela pedisse ali a Jesus seria concedido se tivesse debaixo do propósito de Deus. Como assim? Me dá uma revelação. Vou te dar um segredo. Quando você está na presença de Deus, tanto a sua como a presença, vamos dizer, ambiente, e você percebe que a presença está forte, não houve, vamos dizer ainda, a manifestação do poder, da unção, do sobrenatural, mas você percebe que a atmosfera, a presença está forte, você deve fazer pedidos debaixo da unção, debaixo dessa presença. Porque onde está a presença, está o poder dentro da presença. Está o poder dentro da presença. Está o poder dentro da presença. Quando você consegue acessar, aí você, vamos dizer assim, extrai para que o poder ele comece a se movimentar e você ver o sobrenatural acontecendo no ambiente.
Ela fez o pedido debaixo da unção. E esse pedido feito debaixo da unção, Jesus concede para mim e para você. É por isso que às vezes na live, às vezes no culto, a gente percebe aquela presença, percebe a unção que está forte, tanto a individual como a do próprio Espírito Santo. Depois a gente vai detalhar. Aí a gente diz, faça o seu pedido. Diga o que é que você deseja, se é uma cura, se é um milagre, se é um sinal, se é uma maravilha, se é soluções de problema. E você faz aquele pedido. E vamos dizer assim, milagrosamente, depois você vem testemunho. Aconteceu. Por quê? Porque você pediu debaixo da unção. Pediu debaixo desse poder de Deus. O poder que Ele deixou para os seus filhos fazerem, pedirem e usufruírem. Não só no passado, mas hoje, aqui e agora. Compreenderam? Aproveite a presença. Aproveite o derramar da unção. Aproveite o derramar do amor de Deus sobre as nossas vidas. Aproveite o que o Senhor preparou para que nós possamos viver. E se você aprender a fazer esses pedidos, agradecer, você vai crescendo espiritualmente. Você vai crescendo na palavra. Você vai vendo até as suas próprias orações feitas debaixo da unção, elas serem atendidas assim, rápidas. Porque tem muitos intercessores, muitas pessoas que falam, eu mal acabei de orar. E sim, aconteceu um milagre, eu não tinha terminado, mas já estava sendo respondida as minhas orações. Isso é um código, é uma chave, é um segredo também. Orar debaixo da unção do Senhor, dessa presença, desse poder. Depois a gente vai diferenciar a unção do poder, da virtude, de fazer mais detalhado, mas por enquanto estou falando de uma forma só, que nós falamos aqui, dessa água que você tem que beber. Amém? Quando eu e você conseguimos ver, presenciar, agir, se movimentar, acessar essas águas, que é o Espírito Santo quem derrama para mim e para você. Eu te pergunto, você está sedento? Porque não é para beber só uma vez, não é para ter acesso a essas águas só uma vez. Peraí, você bebe água quantas vezes por dia? Tem que ficar acessando dessas águas mais de uma vez, não é só uma vez não. Vamos dizer assim, você tem que beber os seus 3 litros dessa água espiritual. Compreenderam? Aí sim você vai começar a extrair a sua cura, a sua plenitude de vida, a sua alegria, a sua vida plena. Entenderam como Deus preparou muita coisa, mas às vezes a gente não sabe, não conhece, aí não acessa. Mas por isso que nós vamos ter acessos mais profundos, né, para a gente colocar em prática. E hoje eu declaro que você vai aprender a acessar dessas águas, dessa fonte, Jesus. Se necessário for cavar o poço, cave. Mas eu digo, sua sede será saciada hoje. Você também poderá saciar a sede de outras pessoas. Você pode conseguir sua cura hoje. Você pode conseguir seu milagre hoje. Você pode ver um sinal, uma maravilha acontecendo na tua vida. Você vai ver.
O sobrenatural de Deus agindo, transformando, resgatando vidas, restaurando. O que você imagina que é impossível vai acontecer, porque aí é possível para Deus. Deus é o Deus do impossível. O que você quer ver, o que você quer, parte do princípio de primeiro beber da água. Pois aquela mulher, ela soube beber da água espiritual. E debaixo daquela unção, ela fez o pedido. Debaixo da unção. Faça seu pedido até o final. Se necessário, você rever a ministração. E quando você sentir que o Espírito Santo tocou, que você está cheio, cheia, está debaixo dessa unção, aí você faz o pedido. Peça em nome de Jesus e será atendido. Pois quem pede, recebe. Quem bate, abre-se-á. Quem procura, acha. Marcos 9:23. Tudo é possível aquele que crê. Porque a Escritura diz: todo que nele crê jamais será decepcionado. Romanos 10:11. Mas quem pode me ungir, quem pode derramar desse poder, dessa unção, dessas águas sobre mim, é o Espírito Santo. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregar a liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Gente, quem unge é o Espírito Santo. Assim como Ele ungiu Jesus de Nazaré. Ele está em busca, procura de filhos e filhas para a obra, para fazer, cumprir o propósito. Se você olhar todas as narrativas de Gênesis e Apocalipse, sempre que foi necessário se levantar pessoas para continuar a caminhada, continuar o propósito de Deus, Deus unge com uma unção diferenciada, com um poder diferenciado. Se vocês lerem lá em Atos capítulo 4, vocês viram, que eu até já falei outras vezes, mas vale lembrar, que no momento em que a igreja era mais perseguida, Deus derrama sobre a igreja um poder diferente. Se necessário for, Deus vai te capacitar, vai te revestir com uma unção, um poder diferente, para você cumprir o propósito dele. Por isso que a gente tem ministrado, você veja as últimas ministrações, para você saber entender se você tem chamado, se você tem um plano já, vamos dizer que você já conhece o plano divino na tua vida. Se você não tem, tem que conhecer para que Deus comece a te capacitar e você andar mais. Que a gente chama, gente, como aquela igreja andava, a igreja primitiva, todos andavam ali no poder. As pessoas, elas vinham para a igreja para receber essas águas, para que as pessoas, e uma das evidências que você recebe o poder, recebe essas águas, recebe essa unção, é você falar em línguas, é você orar em línguas. É uma delas, tá? Não é dizendo que tem que ser, não. É uma delas. E quando acontecia aquilo, quando eles estavam reunidos ali em oração, nos templos, nas casas, e as pessoas recebiam das águas, recebiam o batismo, recebiam esse revestimento de Deus para andarem e prosseguirem, aí eles falavam, oravam em línguas, e as pessoas viam e queriam, eu quero isso. E eu te pergunto, você quer também esse poder de Deus para você primeiro se revestir e depois você
ser parte no projeto de Deus? Pois andar no poder de Deus é para os filhos. Está disponível. Todos vão receber. Peça. Peça que o Pai dá. O Espírito Santo e a ativação do poder, da unção. Quando a gente olha que então voltou Jesus para a Galileia no poder do Espírito, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Porque Jesus ali, quando ele voltou para a Galileia, depois que recebeu o poder do Espírito Santo, esse poder que nós estamos falando aqui, ele ficou conhecido, pois ele começou a ministrar, o ministério começou, ele ensinava, ele já tinha uma sabedoria divina, mas ali aumentou. Aí ele começa a realizar os milagres, aí começa, vamos dizer, ali começava, depois do batismo de Jesus, que o Espírito Santo desceu sobre ele, o poder de Deus desceu sobre ele, a presença, o poder, a unção. Aí o ministério de Jesus começou, e todos reconheciam que ele era Deus. Todos reconheciam. Aí você diz, mas eu posso receber como Jesus recebeu e posso andar como ele andava? Pode. Só que a sua vida tem que ser transformada. E é o Espírito Santo, essa unção que vai transformar. Você vai ter que fazer muita coisa da tua parte e ele acrescentar. Porque Jesus disse, olha, vocês podem fazer a obra maior do que eu fiz. Então é possível. O poder de Deus, essa unção que a gente está falando, quando vem a manifestação, as pessoas às vezes tremem, às vezes as pessoas sentem como uma eletricidade, um choque, como um fogo, como um frio. O seu corpo, ele vai ter uma reação. Pode acontecer e pode não acontecer. Eu estou falando só os principais. Até mesmo você chegar a cair diante dessa unção, dessa presença, pode acontecer. Pois o poder de Deus, a glória de Deus, ela está tão forte que às vezes nós não ficamos em pé diante da sua glória. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu rio interior fluirão rios de água viva. O poder, quando você já tem a presença, ele vai sair de dentro de você para fora, por isso de fluir água para fora. Toda a multidão procurava tocar em Jesus e todos eram curados. Você vai encontrar lá em Lucas 6:19. Você vai ver também o relato da mulher do fluxo de sangue. Ela tinha tanta fé que ela disse, ela ouviu falar da palavra, ouviu falar que Jesus curava, ela ouviu falar do poder de Jesus, ela sabia que Jesus tinha algo especial. Jesus carregava o poder de Deus, Jesus era o Deus. Ela disse, se eu só tocar na orla. Ela foi com tanta fome que ela atraiu, ela puxou o poder de dentro de Jesus para curá-la. E imediatamente aquela mulher foi curada. A fé fez puxar o poder que estava dentro de Jesus. Aí a água fluiu de dentro de Jesus para aquela vida que necessitava de uma cura. E essas águas que o Senhor Jesus quer que sejam derramadas para as pessoas que tenham essa fome, que vocês sede, porque a água tem que pedir, tem que beber, tem que desejar. E ela disse, se eu somente tocar, na hora que ela toca, Jesus sente que saiu o poder dele, saiu o fluir para ela. Imediatamente ela é curada, uma cura física. Aquela mulher do Radeva, que nós acabamos de ler, ela também fez isso. Ela começou a cavar e puxar a água do poço de Jesus. Ei filho, às vezes para tu receber tua cura,
receber teu milagre, tu tem que cavar um pouco, tu tem que puxar um pouco, tu tem que fazer como essa mulher do fluxo de sangue. Ligou o interruptor. O que era ligar o interruptor para ela receber a cura? Era ir lá e tocar no manto. Às vezes é receber uma cura. Depende, exercite tua fé. E Jesus, quando acessava, Jesus acessava o poder e liberava para as pessoas que tinham necessidades. Para um pouco aí. Veja quantas pessoas ao redor do mundo estão necessitadas de beber dessas águas para que tenham uma vida transformada, resgatada, restaurada, que mate a sede dessas pessoas que estão necessitadas. O poder, a unção, ela vai estar escondida. Assim como estava escondida lá dentro de Jesus, às vezes ela está escondida dentro de mim, de você, e é preciso jorrar para fora. Ativar, vamos dizer, para nós e para os outros. Ativar para nós, para que nós sobrevivamos. Pois o Espírito Santo é nosso professor, é nosso ajudador. Se você não sabe, se você não conhece, você tem que pedir, você tem que desejar ativar esse poder, ativar essas águas. Quando nós olhamos lá em Abacuque 3:4, nós vamos ler que e o seu resplendor é como a luz da sua mão, saem raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força. Ei filho, das nossas mãos sai o resplendor, a luz, a unção, a água, que brilham. Pois aqui está o esconderijo, ele está aqui, querendo liberar. E depende às vezes de você acessar e desejar que saia. Para a gente atrair a presença de Deus no ambiente, a gente tem que abrir o nosso coração. Nós temos que adorar. Nós temos que entrar, a gente diz, em rendição. O que seria entrar em rendição? Se imagina como uma criança de 1 ano de idade. Como? Sim, uma criança de 1 ano de idade, ela depende totalmente dos pais. Eu e você, as nossas forças, nós não podemos fazer nada, nós dependemos do nosso Pai. Quando a gente diz, Pai, até para respirar eu dependo de Ti, nós estamos nos rendendo a Deus. O Pai, com uma criança de 1 ano de idade, tem que pegar no colo, tem que alimentar, tem que ensinar, tem que derramar o amor. E é isso que a gente precisa, entrar nessa rendição. Continua adorando, coloca um louvor, aquele louvor que te toca, que te derrama, que você sinta que a presença dele está chegando. Assim você vai acessando, vamos dizer, o reino, os céus, e desejando no teu coração que desça para a tua vida, para a vida dos demais, ajudando que essas águas desçam mais forte, que elas comecem a jorrar de dentro de você para alcançar outras pessoas. Gere. Por que você falou uma criança de 1 ano de idade? É para gerar a humildade de uma criança. Porque Jesus disse lá em Marcos 10:15, em verdade vos digo que qualquer um que não receber o reino de Deus, que deseja receber o reino de Deus, tem que sim passar por uma criança. Tem que ser como uma criança. Senão de maneira nenhuma não entrará nele. E quando a gente está buscando dessa água, a gente está entrando no reino.
vai receber direto da fonte, do poço. Por isso que a gente fala, imagine-se como uma criança para gerar. Vamos fazer um exercício, já está complementando. Vou te ajudar a você ir acessar dessas águas. Primeiro eu quero que você diga o seguinte: Senhor Jesus, eu compreendi que por esta narrativa existe uma água. E eu quero beber dessa água. Assim como foi lido, que aquela mulher, ela desejou beber dessa água. E eu quero beber mais dessas águas hoje à noite. Eu compreendi que essas águas é o próprio Espírito Santo que vem para dentro de mim e começa a jorrar. Então eu confesso que Tu és o meu Senhor e Salvador da minha vida. E eu te peço que agora essas águas, o Espírito Santo venha fazer morada dentro de mim. E agora comece a jorrar dessas águas, que sirva para a minha vida e para a vida dos demais. Pai, obrigado. Porque agora eu compreendi que eu estou bebendo dessas Tuas águas. E eu desejo ainda que seja ativado os dons, essa unção, esse poder, para a minha vida e para a vida dos demais. E se necessário for, me revela o Teu chamado, revela cada dia o meu propósito, e que eu ande debaixo desse Teu poder, que eu seja testemunha de Cristo Jesus, que eu seja Tua testemunha, Senhor. Amém? Eu quero agora que eu vou te ajudar a acessar agora. O Espírito Santo já está aí, você já tem a presença dele. Agora eu vou te ajudar a você acessar essa água, e essa água agora jorrar. E depois que você fizer isso, aí você faz o teu pedido no final, tá? Você faz assim, você fecha os seus olhos e agora imagine o seu Jesus. Da forma que você imaginar, imagine Jesus. E você se aproximando de Jesus. Se aproxime agora do seu Jesus. E quando você se aproximar de Jesus, você vai ver Ele te apresentando aquela rocha grande, enorme, Ele estirando assim, entregando a você aquela rocha que o povo bebeu água lá no deserto. E você vai ver essa rocha agora transparente. E dentro dessa rocha você vai encontrar, vamos dizer assim, um mel. E você está vendo aquele mel dentro da rocha. E Jesus com essa rocha na mão, entregando a rocha para você, tem um mel. Mas como é uma rocha, é necessário você ter algo especial para você tirar esse mel que está dentro dessa rocha. Aí você vai imaginar Jesus agora com a outra mão, te entregando algo especial dos céus, que vamos dizer assim, um canudo dourado. E esse canudo dourado ele te entrega e diz: filho, acesse agora a água, acesse esse mel agora dentro dessa rocha. E você com o canudo faz assim e tem o acesso. E você agora, vamos dizer assim, suga o mel, suga a água que está dentro da rocha. Aí você vai uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, 7 vezes. Aí você vê. Se você sentiu algo mudou na tua vida, se algo está tremendo, se você sentiu algo, você recebeu muito forte, o mel que estava ali, o mel da dura pedreira que está lá em Deuteronômio. Depois eu passo uma explicação sobre isso. Você bebeu dessas águas do poço que é o próprio Jesus. Você agora acessou a unção, acessou o poder de Deus sobre a tua vida. E agora, faça o pedido que você quer, porque agora você está debaixo da unção. E depois você vai mandar o testemunho que aconteceu na tua vida. Amém? Reveja essa ministração, refaça, e você vai ver a unção, o poder de Deus sobre a tua vida. Amém? Pai, eu te rendo graças,
Porque Tu revelaste hoje para Teus filhos e filhas como acessar esse poder, acessar a unção, para nos capacitar, para nos revestir, para nos proteger, e que nós possamos ver Teus milagres, Tuas curas, sinais, maravilhas e prodígios, e batismos do Espírito Santo, e nós sermos testemunhas em toda a terra, até o retorno. Amém? Pai, eu Te rendo graças. Libera mais sobre Teus filhos e filhas. Recebe mais poder, mais unção. Ativa, Senhor, os 9 dons na vida deles. Capacita-os. Levanta aí uma geração de novos profetas. Uma nova geração aí, guerreira. Recebe o poder, em nome de Jesus. Depois você comenta, depois você dá um like, depois você compartilha, depois você manda no direct para mim, dá os testemunhos, para a honra e glória do nosso Deus maravilhoso, para a honra e glória do Filho Jesus, pois o Espírito Santo veio para glorificar o Filho e o Filho glorificar o Pai. Amém? Fiquem na paz. Shalom.